Vamos orar um pouco mais, queridos. Pai, que de fato o nosso coração esteja plenamente convencido dessa verdade. Não há absolutamente nenhuma outra coisa que nos importe mais do que a Tua presença. Que a cada dia nosso coração, nosso espírito esteja plenamente convencido dessa verdade. A essência és Tu. A Tua graça nos basta, Senhor. Não permita que nada, mas nada em nossa vida ocupe o valor e a posição que é exclusiva da Tua pessoa. Ó Deus, isso é tudo. Quando temos essa consciência, Pai, põe nossos olhos em Ti, que de fato, ó Deus, tudo que brilha, mas que é ilusório, tudo aquilo que concorre para que a Tua presença não tenha primazia em nossa vida, caia por terra, Senhor. Que nossos olhos de fato estejam postos em Ti. Em nome de Jesus, vem sobre nós mais uma vez. Nos capacite, nos dê graça, nos dê sabedoria, nos dê uma mente tranquila, com sensibilidade, aquilo que Tu desejas comunicar nessa noite. Em nome de Jesus, repreenda toda e qualquer resistência, objeção, divagação de mente, joga por terra e declaro aqui nesse lugar realmente um ambiente livre, propício, para que a gente possa tocar a Tua palavra com tranquilidade, e que essa palavra não fique apenas no nosso arquivo intelectual, mas que essa palavra possa ser traduzida em prática, ó Deus, em mudança de conduta, de atitude, que produz em nossa vida arrependimento, transformação. Ó Deus, é o nosso desejo, Pai, em nome de Jesus, para a honra, a glória do Teu nome. Guia-nos na Tua vontade, fala ao nosso coração, em nome de Jesus, amém, amém, Pai. Pode se assentar, querido. Boa noite, você que está aí na internet nos assistindo, boa noite, Pai, para o teu coração, em nome de Jesus. Na semana passada eu não pude estar aqui, estava envolvido com a viagem, mas eu vi o conteúdo que Rony ministrou. Rony compartilhou sobre os 3 temas que podem afetar nossa relação com os irmãos. Abordou os temas quando ofendemos, quando somos ofendidos e quando há divergências de opinião. Como nós tratamos isso à luz da palavra, de maneira que o nosso vínculo fraternal seja preservado, a nossa unidade seja preservada. Hoje nós vamos seguir na mesma direção, falando sobre relacionamento entre irmãos, e eu quero falar sobre o uso e abuso da língua. Até onde nós estamos usando e até onde nós estamos abusando da nossa língua, né? Então, dentro desse tema, relacionamento entre irmãos, esse tema de tanta importância para nós e para Deus, ia falar sobre a necessidade de nós usarmos as nossas palavras, nosso vocabulário de forma responsável. Então, eu destaquei esse tema, é um tema conhecido aí, eu já ministrei esse assunto, né, em outro momento. Então o tema é uso e abuso da língua, até onde nós estamos usando e até onde nós estamos abusando da nossa língua ou do nosso vocabulário. Vocabulário são palavras ou o conteúdo daquilo que nós falamos, e obviamente é com o nosso vocabulário que nós expressamos reações, é com o nosso vocabulário que nós expressamos sentimentos, ideias, desejos, pensamentos. Por isso nós vamos ver também aqui um texto que já vamos abrir, que o conteúdo do que nós falamos, ou a nossa fala, revela o que de fato está dentro de nós. Nossas palavras, elas são indicadores do que está dentro do nosso coração. E sendo a fala, o vocabulário, a principal forma de expressão, nós reconhecemos que a maioria dos pecados cometidos acontece com a língua. Abra a tua Bíblia no livro de Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, verso 33. O subtítulo aqui diz: a árvore e os seus frutos. Ou fazei árvore boa o seu fruto bom,
ou a árvore má o seu fruto mau? Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do tesouro tira coisas más. Digo-vos que toda palavra frívola que proferir aos homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Esse texto, Jesus traz uma advertência muito séria sobre o conteúdo ou o nosso vocabulário, principalmente no trato com nossos irmãos. O verso 33, ele fala da árvore e dos seus frutos. E ele compara a árvore com o coração e compara o fruto da árvore com as palavras. Interpretando aqui o que nós lemos, não é um texto difícil. E ele diz que pelo fruto se conhece a árvore. Como já afirmei anteriormente, o conteúdo de nossas palavras revela, de fato, o estado dos nossos corações. Nessa afirmação, Jesus estabelece esse princípio de forma muito clara: conteúdo de palavra e estado do coração. E na parte B do verso 34, Jesus é mais específico, quando ele diz: porque a boca fala o que está cheio o coração. A boca fala o que está cheio o coração. Tem um termo da psicologia chamada lapso linguae. E quando você está conversando com uma pessoa assim, de repente ela fala e diz: ih, não era para falar. Ou seja, aquele arquivo que estava no coração, a pessoa até o momento tinha um certo cuidado para não sair, e de repente ela é enganada, ela é surpreendida, né? Então, as palavras, elas indicam de fato o que se encontra em nosso coração. E nos versos 36 e 37, Jesus faz uma séria advertência, quando ele diz que toda palavra frívola que nós proferimos aos homens, nós vamos dar conta dessas palavras no dia do juízo. Diz: toda palavra frívola que for proferida, declarada aos homens, nós vamos dar conta dessas palavras diante do juízo. E o que é palavra frívola? Palavra frívola, dentre outros significados, palavra frívola tem um significado de vulgar, fútil, banal, né? E ele está dizendo que toda palavra com esse conteúdo que for proferida aos homens, nós vamos dar conta dessas palavras no dia do juízo. Eu lembro 2 Coríntios capítulo 5, se não me engano, diz que importa que um dia compareçamos diante do tribunal de Cristo, para prestarmos conta ao Supremo Juiz das nossas obras. Então o conteúdo das nossas palavras, dentre outras coisas, é algo que vai entrar, que vai ser avaliado, vai ser julgado diante do tribunal de Cristo. Provérbios capítulo 13, verso 3, ele diz que quem guarda a sua boca preserva a sua vida. Olha que expressão, você vê como é sério aquilo que nós falamos. Diz: quem guarda a tua boca preserva a sua vida, vida física ou vida espiritual. Sei quantos lembram aqui, a última vez que nós ministramos aqui, nós destacamos alguns princípios, alguns textos, para falar que a nossa relação vertical, ou a nossa relação com os irmãos, afeta diretamente a nossa relação com Deus. Não tem como alguém dizer que está bem com Deus, que está fluindo, que está leve, se está em litígio, se tem algum problema com seus irmãos. Nós vamos encontrar em vários textos das Escrituras, quando nós estamos mal na vertical, consequentemente, nós estaremos mal na horizontal. Então, as palavras, o conteúdo daquilo que nós falamos, é algo realmente muito sério diante de Deus. Eu estava, uma curiosidade, né?
nós temos 2 pares de ouvidos, não é isso? Nós temos 2 olhos, nós temos 2 orifícios nasais, e nós temos quantas bocas? Eu acredito que esse é um ensino natural, algo que nos ensina que nós devemos usar mais os outros órgãos do sentido e menos a nossa boca, porque aquilo que nós falamos tem um reflexo negativo ou positivo, tanto agora quanto no porvir. Eu quero destacar aqui alguns pecados, ou os principais pecados que nós cometemos com a língua, e como já falamos, pecados que nós cometemos com a língua, que são frutos de um coração mau, porque a boca fala do que o coração está cheio. Se o coração seu está cheio de bondade, você vai falar o quê? Bondade. Se seu coração está mal, você tem um coração inclinado para o mal, as tuas palavras vão refletir exatamente aquilo que está dentro de você. E essa expressão, ou esse conteúdo no mundo espiritual não é neutro, ele tem consequências, tanto agora quanto no porvir. Davi, num dos seus salmos, não lembro exatamente agora, mas ele orava a Deus, pedindo a Deus que colocasse guarda na porta da tua boca. Você põe guarda para que minhas palavras sejam vigiadas, para que minhas palavras sejam filtradas. Ou seja, ele sabia quão sério, quão responsável é nós falarmos de forma irrefletida, e nós falarmos com motivações pecaminosas. Então ele disse: Senhor, tem misericórdia, me ajuda, me envia os recursos espirituais para que eu possa usar devidamente o conteúdo das minhas palavras. Então, um dos pecados normalmente mais comuns cometidos com a língua é a fofoca. Fofoca que também pode ser chamada de mexerico, fuxico, daí por diante, né? Mas uma definição assim mais convincente, que seria um pecado classificado como fofoca, fuxico, maledicência, né? Como é que a gente pode definir um conceito mais assim, mais coerência bíblica, mais convincente do que é fofoca? Fofoca é um conto, fofoca é uma notícia, sendo verdadeiro ou não, mas que tem a finalidade de atacar a reputação alheia. Então, se você propaga algo, sendo verdadeiro ou não, e o que você está propagando, está atacando, está ferindo a reputação alheia, está criando inimizade entre as pessoas, isso é abominável diante de Deus, isso é um pecado. O Senhor repudia esse tipo de conduta, e a Bíblia chama isso de pecado. Então, conto, notícia, verdadeira ou não, mas que atenta contra a reputação alheia, que cria inimizade entre as pessoas, que faz mal ao próximo, o Senhor, Ele repudia e chama isso de fofoqueiro. E o Senhor repudia porque, na verdade, todo fofoqueiro é perverso. Alguém que está usando o vocabulário com esse intuito, com esse fim, não temos outra classificação que não seja alguém que tem um coração perverso. E toda perversidade, toda maldade será julgada por Deus. Levítico 19, 16, dentre outros textos, mas eu gosto muito desse texto. Levítico 19, 16, o texto diz assim: não andarás como, olha o termo lá, não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo. Ele diz: eu sou o Senhor. Sabe o que significa aquela última expressão ali? Eu estou vendo. Eu estou vendo. Olha que expressão, ele está dizendo que o mexerico, a fofoca, a maledicência, ele está dizendo que é um atentado contra a vida do próximo. Toda palavra, todo conto, verdadeiro ou não, mas que atenta contra a vida do próximo, que cria inimizade entre as pessoas, isso é abominável diante de Deus. E ele está dizendo: não atenta contra a vida dele, porque eu sou o Senhor. Então, um dos principais meios de revanchismo, brigas, morte, rebelião, um instrumento promotor desse tipo, desses males, um dos principais são as palavras.
Eu estou escrevendo um assunto, dentro dessa natureza aqui, mas outro tópico. Eu estava lendo 2 Coríntios 15, 2, 2 Samuel 15, do 2 ao 6, já pode deixar na agulha que eu já vou ler esse texto, que eu acho que é importante que a gente leia. Esse texto fala sobre Absalão, filho de Davi. Absalão um dia intentou, ele se insurgiu contra Davi, que era o seu pai, e ele intencionou usurpar o seu trono, e usurpou o trono do seu pai. Mas nós vemos na estratégia de de Absalão, para se insurgir contra o seu pai, para dar um golpe de estado no seu próprio pai, nós vemos que o instrumento principal usado por ele foi a língua, foi a persuasão através das palavras. Põe o texto ali para mim, eu acredito que do 2 ao 6 define o que a gente quer falar. Levantando-se Salomão pela manhã, parava à entrada da porta, e todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si, ele dizia: de que cidade és tu? Ele respondia: de tal tribo de Israel é teu servo. Verso 3, então Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Se liga, porém não tem quem te ouça da parte do rei. Próximo, verso 5, também quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava e o beijava. Próximo, 6, desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, e assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Pulei o 4? Pulei? O 4 então aí. Dizia mais Absalão: a quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que eu lhe fizesse justiça. Volta o 5 agora para a gente ligar o texto. Também, quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava, beijava. 6, desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, e assim lhe furtava o coração dos homens de Israel. Essa expressão, ela é forte, ela é séria. Assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Vamos lá, o que Absalão estava dizendo com suas palavras? Escuta, o que Absalão estava dizendo com suas palavras, aparentemente solidárias. O que Absalão estava falando, com o que ele queria dizer com suas palavras, vou usar um termo moderno. O que Absalão estava dizendo com suas palavras, que pareciam palavras solidárias, pareciam palavras de defesa das minorias oprimidas, rejeitadas. O que ele estava querendo dizer? Verso 3. Põe o verso 3, por favor. Vamos lá. Então Absalão dizia: ora, a tua causa é boa e reta, porém não tem quem te ouça da parte do rei. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: o rei é seletivo em seus atendimentos. Tem uma galera aqui que está padecendo de necessidade, e o rei não está vendo isso. Só que esse rei que ele está dizendo, foi um homem levantado por Deus, ungido por Deus, capacitado por Deus, para julgar uma nação. Não era alguém qualquer, era alguém que tinha uma graça diferenciada da parte de Deus. E ele está dizendo o seguinte: olha, veja bem, o rei é seletivo, cara. Olha lá, o rei está atendendo aquele lá, acho que aquele lá não tem nem tanta necessidade como você. Então, no discurso ele está dizendo o seguinte, que de uma certa forma, Davi estava sendo injusto. Palavra, falando, palavra, não é isso? Palavra, oriunda de um coração perverso. Verso 4, não vou me delongar muito aí, depois a gente vai plugar um outro assunto aí, não sei que hora, outro momento, Deus quiser, mas ele diz assim, verso 4, põe o 4, ele diz assim: dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra. O que ele está dizendo? Cara, se eu estivesse no lugar dele, eu faria melhor. Quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que eu lhe fizesse justiça. O que ele está dizendo com suas palavras? Ele está propondo um reino à parte.
Ele está propondo uma dissidência como solução. Ele está se colocando ali como alguém que tem um desejo de exclusividade, um coração orgulhoso. Eu resolvo, eu tenho mais graça do que esse cara aí, que o Senhor tirou de trás das malhadas, deu uma palavra sobre ele, derramou um chifre de azeite e o levantou como rei. Eu tenho mais do que ele, eu posso resolver isso. Quem dera que eu fosse, eu ia atender todo mundo, não deixar ninguém de fora. Ninguém ia ficar sem ser tocado pelas minhas mãos. E qual foi o fim de Absalão e seus aliados? Morreram, foram julgados por Deus. Mas toda essa trama, e dentre outras das escrituras, elas foram produzidas pela persuasão das palavras, palavras oriundas de um coração corrompido. Números capítulo 12, o texto descreve, não precisa expor esse texto para a gente ganhar tempo, fala de Arão e Miriam, que um dia chegaram no acampamento, e Moisés estava com uma mulher estrangeira, chamada mulher cuxita, e eles começam como um discurso pretextual, criticar Moisés, porque Moisés estava com a mulher estrangeira, e logo depois o discurso muda, e ele diz: quem é você, Moisés? Está pensando que Deus fala só contigo? Deus que fala contigo, fala com a gente. Que parada é essa? Direitos iguais, meu irmão. E Deus ouviu, e eles ficaram leprosos. Palavra. Deixa eu dizer uma coisa, nós não devemos ser ingênuos, nem devemos omitir os recursos que protegem a unidade da igreja. Nós devemos ter cuidados com quem é perito para apontar os erros, mas não se coloca como parte na solução daquele problema. Quando você vê alguém que ela tem uma destreza em apontar um montão de erro, e ela não se inclui como parte, como solução, sai fora. Porque isso passa de longe do amor de Deus. Isso passa de longe do sentimento de pertencimento, do sentimento de inclusividade, do sentimento de aliança. O que é meu é teu. Quando nos casamos, nós nos casamos com as virtudes, nós nos casamos com a possibilidade dos pastos verdejantes, das águas tranquilas, mas nos casamos também com a possibilidade do vale da sombra e da morte. Na riqueza, na pobreza, na dor ou não, nós somos um. Nós também temos uma aliança, e essa aliança não foi constituída por real, por dólar nem por euro. Essa aliança ela foi constituída pelo sangue de Jesus. Nós somos um corpo, nós somos um só povo, e nós temos que tratar uns aos outros com a honra e com o respeito que eles merecem. Mas as palavras, elas são reveladoras do que se encontra no coração. Nós não devemos acatar a justificativa daquela fala, que é uma fala que atenta contra o próximo. É uma fala que ela tem um efeito negativo, e às vezes esse discurso vem para nós como uma forma de desabafo. Eu estou falando para desabafar, eu estou falando porque eu tenho intimidade contigo. Não tem nada que justifique a maledicência, não tem nada que justifique o atentado contra o corpo, não tem nada que justifique qualquer atitude que fira a nossa aliança, a nossa unidade uns com os outros. Então nós não devemos de forma alguma aceitar isso. Quem participa de mexerico, eu achei muito legal essa analogia, é como alguém que recebe um produto de receptação culposa. Você se torna na mesma classificação criminal daquele que roubou. O Rick Warren diz que quem fala mal para você vai falar mal de você. Quem fala mal para você, está bonitinho, um dia vai falar mal de você. Então nós devemos ter uma posição firme em relação a isso. Qual é a posição firme em relação a isso que a palavra nos mostra? Nós vivemos hoje, muitas das vezes, uma dificuldade, assim, na solidez dos vínculos, nas expressões como congregação, no momento de ceia, porque há muita dissimulação, há muitos corações azedos, há muitos corações divididos. Nós temos que crescer, temos que amadurecer, entender que não seremos fortes com Deus quando estivermos fracos com nossos irmãos, não seremos firmes, cheios da glória de Deus, quando enquanto formos levianos com nossos irmãos. Amém? Amém? Estão quietinhos, pensativos.
O que devemos fazer? Devemos confrontar. Gálatas 6:1 diz: vós que sois espirituais, se você se deparar com alguém em alguma falta, alguma conduta inconveniente, repreende, confronta, e dentre outros textos das Escrituras. De uma forma mais prática, quem está denunciando alguém para você não pode nem provar. Pensa você passar por isso. Já tem um ditado antigo que pimenta no olho dos outros é refresco. Pensa alguém falando de você. Eu normalmente trato as coisas às vezes com um certo temor, porque eu me coloco no lugar do outro. Isso é empatia. Eu me coloco no lugar do outro e falo: meu Deus, sabe como você de repente tem um olhar diferente para o filho do outro, como você olha para o filho do outro como se fosse seu filho. Muda tudo. Então, quando alguém tem uma conduta dessa, convida para sentar com quem ela está denunciando, para você acariar os fatos. Fala: querido, se isso você está falando dessa pessoa, se isso é verdade, isso é grave, pô. E essa questão não é uma questão só com ele, envolve o corpo. Qual o membro do teu corpo que está doente que os demais não sofrem? Como? Como você consegue ficar com um rim doente, isso não ter reflexo em todos os outros órgãos do teu corpo? Então, um problema de um irmão é um problema corporativo, afeta todo o corpo. Então, nós precisamos ter uma conduta responsável de acariar, esclarecer aquela denúncia com amor, sabe, com graça, com oração. Mas nós não devemos olhar essa situação como algo: ah, não, vai ficar para mim. E aí depois você não sabe porque você não flui, né? Então, convide para sentar e esclareça a situação. E se você tem alguém que, mesmo sendo repreendida, e ela continua nessa prática de maledicência, com esse coração perverso, a Bíblia tem mandamento. 1 Coríntios 5:11, vê se o texto é esse. Eu vou contar de 1 a 3, vamos ler todo mundo aquele texto lá. Tem quadro aqui, ó, divide aí. 1, 2, 3. Doideira, hein? Ah, mas não tem amor nessa igreja, não tem amor na Bíblia então. Porque se você tem alguém que é fofoqueiro, maldizente, estrupia a vida dos outros, você fica comendo frango assado, querido. Então você tem ciência da palavra e você escolhe se rebelar contra a palavra. E sabe qual é o resultado disso? Uma vida cheia do Espírito Santo. Todas as promessas se cumprirão. Você é vencedor coisa nenhuma. O Senhor vai te resistir como cúmplice. Não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-a. Não sente, ajude, vai para Deus, ore, ajude essa pessoa a sair dessa cadeia. Mas se ela não se arrepender, você vai fazer o quê? Você vai ser melhor do que o Espírito Santo? Mas nós fazemos, não vos alguém dizendo assim: irmão, ela não é ímpio e for maldizente. Tito 3:10, vamos, por favor, querida. 1, 2, 3. O que é um homem faccioso? Evita aquela pessoa que tem um DNA da divisão. Evita aquela pessoa que tem no seu coração essa conduta de fragmentar, dividir, segregar, os Absalãos modernos. Então você confronta uma: querido, isso é mal, se arrepende, beleza. Segunda vez, se arrepende, isso é mal. Terceira vez, se arrepende, isso é mal. Próximo passo é o quê? Qual o próximo passo? Isso é uma doutrina minha, querido. Será que alguém tem uma tradução que a gente possa interpretar isso diferente? Não é interpretação, isso aí é um conselho apostólico, é um princípio que cabe em todas as eras e todas as gerações. Evita. Há um outro pecado cometido com a língua: mentira.
Provérbio 12, 22, diz que os lábios mentirosos são abominação, Senhor. Abominação é a palavra mais forte que se pode usar para descrever aquele que agrada a Deus. Dizer que alguém se torna abominável é uma palavra forte, muito forte. Então, o mentiroso, o lábio mentiroso é abominação ao Senhor. Por isso, deixa a mentira, fala a verdade cada um com o seu próximo. Apocalipse 21, 8, eu resumi ele aqui. Ele diz que os mentirosos, eles estão na mesma categoria dos covardes, dos incrédulos, dos abomináveis, dos assassinos, dos impuros, dos feiticeiros e dos idólatras. E esse texto de Apocalipse conclui dizendo que todos serão lançados no lago de fogo que arde em enxofre. Tem muita mentira. Eu já confrontei um rapaz na mentira, e ele falou para mim que tem mentiras e mentira. Que ele falou que a mentira que ele pegou foi uma mentirazinha branca, que não tinha como ele sair daquela mentira, não tinha jeito, tinha que mentir. Eu falei, não, você não tem que mentir. E aí a gente pode enumerar tantas mentiras, e todas elas reprovadas por Deus. Exagero para vender, o cara no afã de vender, ganhar um dinheirinho, ele mente, ele exagera. Cola de prova. Eu vi uma experiência tão legal com um aluno. Sabe o que ele fez? Ele falou assim, me entregou a prova. É um discípulozinho querido. Eu gosto de destacar esse testemunho, né? Um pré-adolescente tem uma conduta dessa, está bem semeado, né? Ele entregou a prova, ele falou assim, professor, pode anular essa questão aí, ó. Falei, qual? Eu não colei não, mas eu ouvi dando a cola. Eu ouvi dando a cola, eu escrevi. Falei, deixa comigo aí, vai lá, meu amado, abracei ele, que bom ver um jovem como você, com um testemunho como esse, resplandeça como luzeiro em meio a essas trevas, que o Senhor vai te honrar. Ele falou, eu não colhei, mas eu vi a cola, eu copiei. Que legal, né? Que legal, sabe o que eu fiz? Aí eu considerei, tirei não. Falei, você ouviu o quê? Eu vi, você entendeu o que disso aqui? Eu falei, tá bom. Deixa bem, quantas mentiras, vamos falar da era moderna, rede social, quantas mentiras você compartilha, sem checar a veracidade do que está postado ali, quantas maledicências cibernéticas, sei lá, virtual, você reproduz, quantas postagens de duplo sentido, que você no teu coração você quer ofender alguém, e você põe lá, mentira, maledicência, modalidades novas de maledicência, mentira, às vezes nós, coração tendencioso, você vai num afã de, às vezes, compartilhar, multiplicar aquilo ali, e você pode estar sendo um cúmplice de mentira. Nós temos recursos hoje, na internet, que checa a veracidade das informações. Então, se você está na dúvida, você consulta primeiro, você checa e vê se vale a pena, mesmo que seja verdadeiro, você reproduzir aquilo, porque conto ou notícia, verdadeiro ou falso, que atenta contra a vida do outro, estou fora. Amém? Bom, mentira é grave. Deus julga a mentira. Deus julga agora e Deus julga depois. A Bíblia diz que, em relação à conduta principal dos nossos cultos, a Bíblia diz que Deus procura adorador. Que adorador que Ele procura? Que adora Ele em espírito e em... O que você acha se você não anda na verdade? Se você não é transparente quanto à tua vida, o que se passa com você? O que você acha? Que tipo de adoração você está oferecendo a Deus? Deus é luz, nele não há treva nenhuma. Um coração enganoso, um coração mentiroso, é um coração que é uma abominação aos olhos do Senhor. Deus é com aqueles que são transparentes, que refletem aquilo que é a sua natureza, que é luz, verdade. Então, uma vida de farsa, uma vida na mentira, é uma vida de abominação,
diante de Deus. Outro pecado cometido com a língua, tagarelice, palavras precipitadas. Provérbio 10:19 diz que no muito falar, não falta transgressões. E ele diz que os que moderam os lábios é prudente. Provérbio 29:3, deixa eu ver se esse texto é esse, põe aqui por favor. Provérbio 29:3. Não, não é esse não. É esse não, vou deixar só o 10:19. No muito falar, não falta transgressões, mas os que moderam os lábios, ele é prudente. Normalmente o tagarela, ele precipita-se no falar. A gente, além do auxílio do Espírito Santo, a gente precisa fazer uns exercícios também, para evitar falar o que não deve. Normalmente não é bom falar no primeiro suspiro, fala no segundo. O primeiro você reflete, mas você vai falar, você fala no segundo. Nesse primeiro suspiro você já filtrou um bocado de coisa. Então, a tagarelice, a palavra precipitada, normalmente é característica de inquietude interior, necessidade de domínio próprio. Normalmente a tagarelice, palavra precipitada, fere. A pessoa diz assim, parece ser um discurso assim muito, parece ser algo legítimo. Aí eu sou muito sincero, o que eu penso eu falo, não é verdade não. Está errado. Eu vou dizer porque está errado. Porque se tem uma virtude que não anda só, é a verdade. Mas falando a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça de Jesus Cristo. Então, quem fala a verdade em amor, considera o quê? Quem fala a verdade em amor, considera para quem fala. Quem fala a verdade em amor, leva em consideração qual é o efeito daquela palavra na vida de quem te ouve. Quem fala a verdade em amor, considera o tom da tua palavra. Não é assim. Quem fala a verdade em amor, considera o tempo que ela fala aquela palavra. Porque a palavra fora do tempo, ela mata. A pessoa precisa daquela palavra, você precisa estar em Deus, para refletir, será que é a hora que eu devo falar isso agora? Então, eu sou muito sincero, o que eu sinto, eu falo, não, negativo. A verdade é uma virtude, casada com amor. Falando a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o nosso cabeça. Tem muitos conflitos, principalmente não só entre irmãos, mas muitos conflitos na relação conjugal por causa das palavras irrefletidas. Moisés, aquele grande homem de Deus, se precipitou, quando ele ficou indignado, Deus mandou ele falar a rocha, ele se indignou e ele feriu a rocha. E Moisés, depois de tudo que viveu, tudo que experimentou, ele viu a terra, mas não entrou na terra. Há muitas feridas, mágoas, nos relacionamentos, e a gente identifica muito isso no relacionamento conjugal, quando as palavras são faladas irrefletidamente, quando as palavras são faladas precipitadamente, quando você não reflete, você não ora, você às vezes não cabe tocar aquilo naquele momento, você programa um momento melhor, e é um pecado, uma palavra irrefletida, uma palavra que ela precipitadamente, expressada de forma precipitada, ela tem um resultado, ela tem um efeito negativo. Outro pecado cometido com a língua é a zombaria, é o escárnio. Nos tempos modernos, chamado de bullying. No meu tempo era encarnação. Aí entrou essa palavra americana aí, eu nem sei bem o que quer dizer com bullying, já conversei várias vezes sobre esse tema, mas a palavra de Deus fala sobre isso, sobre a zombaria, sobre o escárnio. Às vezes quem faz
quem tem a prática da zombaria, quem tem a prática do escárnio, às vezes ela não percebe que ela está fazendo mal ao outro, sabia? Às vezes ela classifica como brincadeira, mas a brincadeira, ela tem que ser boa para ambos, não é isso? Não tem uma brincadeira que ela agrada só unilateralmente, né? Então, às vezes para o outro é brincadeira, para o outro é uma ofensa. Então nós temos que ter cuidado para saber até o limite entre você estar descontraindo, né, alguém e tal, e você está de repente zombando ou escarnecendo de alguém, porque é um tipo de conduta que deprecia, é um tipo de conduta que machuca. Obviamente ela afronta o amor, porque a Bíblia diz que o amor, ele não se porta inconvenientemente, né? O amor não se porta inconvenientemente, né? Então é um tipo de conduta que basicamente ela deprecia o outro, ela diminui o outro, ela fere o outro, e isso é um pecado, e normalmente um pecado cometido com a língua, né? Cometido com vocabulário. Às vezes as pessoas têm um tipo de brincadeira ou zombaria, às vezes com uma condição especial da pessoa, às vezes uma excepcionalidade, né? E a pessoa às vezes luta com aquilo, ela tem dificuldade às vezes de estar ainda se resolvendo em relação àquele tema. Às vezes chama de olhinho, pezinho, né? Essas coisas assim, cabecinha, barriguinha, sei lá. Às vezes para o outro é tranquilo, ela não liga, mas para alguma determinada pessoa ofende, né? Então normalmente é um tipo de conduta que está é muito ruim quando está ligado a uma questão excepcional das pessoas. Eu tive um aluno, quando eu dei aula no Edilson Duarte, ele era muito inteligente, mas ele tinha era especial, que não afetava a capacidade intelectual, cognitiva, mas ele é especial, e ele era muito assim, era muito zombado, sabe? E a gente tentou intervir algumas vezes, e um dia ele sumiu da escola. Sumiu, tentei buscar, saber o que era e tal, e fiquei sabendo que o menino deixou a escola, de tanto bullying, e na época o bullying não estava como está hoje, né? Mas eu fiquei assim muito detonado com aquilo, porque ele era um menino assim, especial mesmo, menino inteligente, sabe? Isso no meio dos ímpios, né? Mas a gente precisa também estar atento, apercebidos, que muitas das vezes entre nós, né, às vezes fica tão à vontade, com tanta liberdade, que a liberdade muitas das vezes dá lugar à libertinagem, e a libertinagem entra quando a descontração se transforma em zombaria, em escárnio, né, em depreciação do próximo. Isso é pecado, e é condenado por Deus. Não é a vontade de Deus que nos portemos assim, a vontade de Deus é que tratemos uns aos outros com amor, né, com respeito, né? Então nós precisamos atentar para isso. Há uma frase dentro desse tema que eu acho muito oportuna, que diz assim: ria de si mesmo, ria com os outros, mas nunca ria dos outros. Ria de si mesmo, ria com os outros, mas nunca ria dos outros. Levítico capítulo 19, verso 14, o que diz ali? Põe aí, por favor. Já estou concluindo. Pessoal da mobilização missionária está vendendo de tudo aí, e é bom que você participe disso, vai ter um bom investimento. Olha ali: não amaldiçoarás o surdo. Surdo, quando o texto dá aquela classificação ali, ele é abrangente. Não amaldiçoe o surdo, não discrimine ninguém por raça, por cor, né? Discrimine ninguém. Não amaldiçoe o surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus. Ele termina no final lá, dando aquela dura lá, ó: eu sou o Senhor. Ou seja, todas as coisas estão patentes aos meus olhos. Não pense que vai passar desapercebido, que eu não vou ter uma resposta, que eu não vou ter uma reação, porque eu vou ter. Então, até que ponto a tua atitude para tentar descontrair, brincar, você não extrapolou,
né, o limite da zombaria, do escárnio, do desprezo, por aí vai. Então isso é um pecado diante de Deus. Para concluir, nós temos que aprender a falar a linguagem do reino. Temos que aprender a cultura do reino de Deus. Efésios 4, 29. Mas, por favor, meu amor. Nós precisamos aprender a falar a linguagem do reino. Se você ainda está usando aquele linguajar do Egito, está na hora de você repensar isso. Nós temos um linguajar, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça àqueles que ouvem. Tem pessoa que é difícil ouvir. Tem um outro tema que eu vou pautar aqui, eu vou mencionar, que é a pessoa que às vezes tem um vocabulário muito negativo, e às vezes uma ênfase desse vocabulário ruim, é um discurso negativista, e aquilo contamina você. O discurso dela é um discurso negativista, um discurso crítico, é um discurso ruim, parece que não tem o Espírito Santo. Então, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, o texto diz, unicamente a que for boa para fazer bem aos outros, conforme a necessidade, e assim transmita graça àqueles que ouvem. Colossenses 4,6 diz o quê? Isso é isso. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saber de como deveis responder a cada um. Devemos usar nossa palavra para ensinar, para exortar, para animar, para louvar. Sabe, Efésios 5,19, põe aí por favor, meu amor. Falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração. Assim, um termo mais claro assim, aplicação prática do que é louvar. O que é louvar a Deus? Louvar a Deus é reconhecê-lo. Louvar a Deus é você ver Deus, tanto na abundância, quanto na escassez. Que Paulo diz isso lá em Filipenses 4. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, eu reconheço Deus na abundância, reconheço na escassez. E ele diz que Deus em Cristo Jesus, o Senhor há de suprir todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Então, e ele, próprio Paulo, na carta aos Filipenses, que é uma carta que ele escreveu na prisão, então ele preso em Filipos, uma condição muito desfavorável, naquela condição está lá uma declaração de Paulo, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Então, queridos, o que é louvar a Deus em todo o tempo? É você dizer assim, cara, hoje esse copo está menos da metade da água, pô, gostaria que estivesse cheio, mas eu tenho certeza, isso é questão de tempo, daqui um pouco o meu copo vai transbordar de água. Reconhecer Deus, eu reconheço que o Senhor há de suprir todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Louvar a Deus em todo o tempo. Puxa, a situação na minha casa está desse jeito, está difícil, a coisa não está fácil, mas eu tenho certeza que o meu Redentor vive, e a qualquer hora Ele vai se levantar em meu favor. Eu estou chorando hoje, minhas emoções não estão favoráveis, está difícil, mas o choro dura toda essa noite, mas a alegria ela virá pela manhã. Está duro, está difícil, não estou conseguindo ainda ordenar minhas finanças para suprir as minhas contas, mas nós somos filhos do dono do ouro e da prata de todo o planeta. Ele supre todas as nossas necessidades.
nós temos que ter uma confissão de louvor. Temos que ter uma confissão positiva. Mas tem o outro lado, porque a murmuração, a lamúria, é a linguagem das trevas. Então, muitas das vezes, alguém está próximo de entrar por uma porta e ser abençoado, bem-sucedido. A porta se fecha, não se abre, porque murmura, se lamenta. Murmuração é a linguagem das trevas. Louvor é a linguagem do reino de Deus. Mas diz que o louvor dos pequeninos faz emudecer os nossos inimigos. Louvemos ao Senhor, porque Ele é bom. E vigie com tua boca. Vigie com a tua boca. A boca fala que o coração está cheio. Se você tem percebido que você ultimamente, a tua palavra não tem sido uma palavra para edificar. Você tem percebido que você tem falado, não tem tido um efeito que promove o reino de Deus. Você tem tido um discurso que promove o reino das trevas. Avalie o teu coração, porque teu coração deve estar mal. Teu coração deve estar ruim. E você não pensa que você vai julgar o que quer que seja com a tônica do teu discurso. Só quem julga essas coisas. Aquilo que está diante de nós, que elas não estão alinhadas, há quem julgue. Você não precisa fazer o lugar de Deus, não. Há quem julgue. Agora, como está o teu coração? Porque o que você está falando é o que está dentro de você. Então, avalie o conteúdo das tuas palavras. Avalie qual tem sido o conteúdo do teu vocabulário. O que você fala é o que está dentro de você. Que o Espírito Santo tenha misericórdia de nós. Que sejamos pessoas que zelem pela unidade. Que a gente tenha realmente uma conduta responsável uns com os outros. Que a gente seja firme em relação a qualquer tipo de fermento, qualquer tipo de atitude irresponsável que atenta contra a vida dos nossos irmãos. E sendo assim, agradaremos ao Senhor. E vamos alcançar tudo que Ele tem para a nossa vida, a nível de promessa. Quantos podem dizer amém?